First of all Patricia, thank you. That was Muito obrigada, Patrícia, pelas suas belas palavras e por esta bela apresentação. É verdade, nos encontramos numa ocasião que deu origem a essa nossa aventura juntas para falar sobre a importância da análise bioenergética, não só dentro da comunidade que criamos, mas também a sua divulgação. Portanto, boa tarde, boa noite a todas e todos, e vamos iniciar juntos esta viagem. O título da aula de hoje é A agressividade como força vital e o grounding como estabilizador, ou vice-versa, o grounding como força vital e a agressividade como estabilizador. Então, vamos voltar à origem da análise bioenergética com estes conceitos. A análise bioenergética desenvolveu também outros temas que muitas vezes são considerados como temas mais limitados, o enraizamento, grounding e agressividade, mas juntos abrangem essa abordagem terapêutica que pode ser utilizada em várias ações, em várias intervenções de psicoterapia, não importa que seja psicodinâmica, terapia cognitivo-comportamental ou outros. Estes dois conceitos efetivamente colocam o acento na presença em confiar no si e na independência, na orientação à ação, e trata-se, portanto, de recursos que queremos ativar, ligar nos nossos pacientes. Neste sentido, colocamos a atenção na força do eu, e outro termo que gosto de compartilhar com vocês é a resiliência, a agentividade e a garra. São termos que se tornaram muito importantes na psicoterapia do mainstream, portanto, nos últimos 15 anos, sobretudo quando se fala em temas ligados ao trauma. Então, eu procurarei começar a falar dos conceitos de grounding, de agressividade, e depois, falando por numa abordagem um pouco mais limitada, trataremos isso considerando toda a comunidade, não apenas a comunidade bioenergética. Vou compartilhar aqui as slides que eu preparei para a nossa aula de hoje. Por que esses dois conceitos? Eu falei em termos mais amplos há pouco, e agora vamos entrar nos termos mais específicos. São conceitos que estão na base, no início da análise bioenergética, ou melhor, da psicoterapia somática. A análise bioenergética, de fato, nasceu do conceito do grounding na psicoterapia corporal. Portanto, trata-se de um conceito que está na base da análise bioenergética, na base também da psicoterapia somática, com o objetivo de identificar aquela superfície energética. Nós sabemos que trabalhamos mais com o enraizamento, o grounding, do que com a agressividade, mas esses temas são muito importantes atualmente, se adaptam também aos conceitos mais modernos, integrando também uma orientação aos recursos. Portanto, o que devemos fazer para poder ser vitais, conectados do ponto de vista emocional e cooperativo? E é aqui que falamos em orientação aos recursos. Esses temas estão conectados com a força do ego, portanto, aqui
também aqueles que são os fundamentos físicos da força do ego, do eu. Outro aspecto importante é que estes conceitos aplicam-se facilmente além de um contexto clínico. Eu falei há pouco o significado para a psicoterapia contemporânea mais ampla, e outro aspecto não suficientemente evidenciado do ponto de vista evolucionístico e filosófico, estes conceitos representam as forças vitais que levaram a humanidade, nós, até onde estamos agora. Portanto, dos animais que com a evolução começaram a andar em postura ereta até a nossa espécie, até a humanidade. Então, tudo baseia-se no conceito de grounding, agressividade, estabilidade e andar para frente, junto à estabilidade, estabilização. Porque se nos deslocarmos só para frente, a estabilidade não será robusta, ficaremos um pouco bloqueados. Então, temos que equilibrar a estabilidade e o impulso para frente, estar presente no momento e ter uma orientação ao futuro, do ponto de vista físico, emocional e evolucionístico. Então, este é o conceito, digamos, o contexto filosófico dos seres humanos. Eu gosto muitíssimo destes conceitos, são realmente importantes e básicos, não podíamos não dedicar tempo para eles. Agora eu gostaria, peço só um minuto. Ok. O grounding é a fonte e o suporte para o nosso ser. Esta é uma frase de Alexander Lowen, uma de suas frases mais importantes. O grounding é a fonte. Então, precisamos de um terreno sobre o qual poder nos apoiar e, portanto, um suporte, portanto, um termo físico, algo que nos suporte de baixo para cima. Então, o grounding é a fonte e o suporte do nosso ser. Eu não sei quantos de vocês hoje à noite tenham familiaridade com as bases do grounding, então com seu significado essencial. Por este motivo, eu gostaria de guiá-los em descrevendo alguns aspectos que caracterizam o grounding e também fazer alguns exercícios com vocês, para que possamos fazer algumas experiências juntos. Então, volto a compartilhar aqui o meu ecrã. Vamos ver a próxima slide. Não consigo encontrar a função. Peço desculpas, só alguns segundos. Então, o enraizamento como fonte e suporte do nosso ser. Então, a pessoa e o terreno em que ela se apoia. Trata-se, portanto, também de ter raízes. E não só o enraizamento também diz respeito à verticalidade. E este é um dos conceitos fundamentais que Alexander Lowen desenvolveu. Ele foi o primeiro, considerando a abordagem terapêutica freudiana de estar deitados no divã. Com ele, e em seguida, depois começamos essa abordagem estar
sentados durante as consultas. Então, antes estávamos deitados, depois sentados. E Lowen foi o primeiro que introduziu este novo aspecto, este da verticalidade, portanto, ficar de pé. Estar aqui, a dimensão vertical da pessoa. Isto é algo sobre o qual falaremos um pouquinho mais tarde, no final da minha apresentação. Nós, vocês, eu, vivemos no mundo tridimensional, então de cima para baixo, então verticalidade, o plano horizontal e o plano também para a frente, o plano sagital. Portanto, ao invés de ficarmos deitados ou sentados, onde temos uma dimensão mais ligada ao espaço, a ênfase, neste caso, é, é dada por algo que vem de baixo para cima. E isto é o que nos move também na nossa vida. Nós tendemos a andar para frente, não ficamos sentados, nos levantamos, andamos e seguimos para frente. Por isso, a verticalidade está relacionada ao grounding, que também nos dá estabilidade para que possamos nos projetar para a frente. Este conceito foi inserido pela primeira vez no âmbito terapêutico por Alexander Lowen. Trata-se, portanto, de estar presentes, de presença. Se considerarmos o conceito de verticalidade e o interpretamos na modalidade tradicional da psicoterapia, é aqui então que eu convido a fazer algo aqui junto comigo para trazer esse conceito de verticalidade num contexto no qual estamos sentados. E convido a fazer este exercício comigo. Tentem. Procurem ter consciência do contato de seus pés com o piso, com o chão. Não mudem nada, fiquem só conscientes de que há algo debaixo de seus pés, o chão, o piso. Procurem pensar, dar essa ênfase ao contato dos seus pés e o piso, levantando. Então, sentindo este suporte de baixo para cima. Enquanto ainda estão sentados na cadeira, vocês sabem que há uma cadeira e sabem que há esses hum, eixos que nos conectam com a cadeira, da mesma forma como os nossos pés estão conectados com o chão. E feche os olhos para perceber melhor esta conexão. Convido-os a fechar os olhos. E no momento em que vocês sentem o piso e a cadeira, vocês também sentirão sua coluna vertebral. Ter uma coluna vertebral reta é uma expressão metafórica de ter um certo vigor. Quando vocês ficam sentados, podem apoiar as costas numa posição mais relaxada na cadeira e, com esta postura, podem voltar a se colocar numa postura mais reta, mais ereta, e esta é a postura de estar sentado de forma mais vertical. Desta forma, podemos integrar o aspecto da verticalidade num conceito mais tradicional. Se trabalharem mais com pacientes que não têm familiaridade com a psicoterapia no corpo, como análise bioenergética, podem utilizar este conceito como ponto de início, ponto de partida, para fazer algo que convido-os a fazer comigo. No momento em que nos levantamos, em que ficamos de pé, como é sentir o
o chão debaixo da planta dos pés quando estamos de pé. Vocês sentem que há algo debaixo de seus pés? Então, se vocês compreenderam o conceito de verticalidade desde sentados, será mais fácil para vocês e seus pacientes se introduzir este conceito numa postura ereta, vertical. E agora podemos fazer várias perguntas ao paciente. Quando você está de pé, você tem consciência do mundo que está ao seu redor? Quando você olha o mundo ao seu redor, se sente mais assim puxado para o mundo ou sente de perder um pouco de enraizamento? O que te dá estabilidade? Essas são todas modalidades para poder jogar com este sentido de verticalidade, com esse elemento fundamental que define, portanto, o grounding. Portanto, estar no mundo, estar presente numa posição independente, os pés no chão e os olhos para o mundo. E este é o conceito originário do grounding, o ponto de partida do qual foi desenvolvido e posteriormente adaptado, a partir de Lowen, que se inspirou nos princípios freudianos. Então, o que significa funcionar dentro do mundo. E todo o substrato físico, a correspondência entre o conceito de Freud da realidade e como manifesta-se esse conceito na vida cotidiana. Lowen inseriu o conceito de verticalidade exatamente nesse sentido, com esse significado. E eu espero que consigam acompanhar o meu raciocínio respeito àquilo que dizia antes como contexto preliminar. O estar enraizado significa ter uma presença dentro da própria vivência, dentro da própria história pessoal. Ou seja, dentro do possível, ter o sentido daquilo que fomos, aquilo que nos influenciou e o que somos hoje, no presente. Portanto, ser enraizados, estar enraizados, apoiados no terreno, no solo, mas também estarmos dentro da história e ser a história na qual fazemos parte. Quando falamos de metáforas, assim como apresentei no primeiro slide que mostrei, sabemos que há muitíssimas, diversas metáforas que descrevem o grounding. Vou tentar agora compartilhar os slides outra vez e podemos assim ir adiante. Eu não sei por que não consigo passar ao slide seguinte. Bem, então não vou usar os slides, sinto muito. Ter os pés ou as pernas sob alguém significa poder estar em posição ereta, de pé. Significa também estar em pé, de pé. E isso também, não só para defendermos-nos, e também para manter uma própria posição diante de outra pessoa. Em cada língua há uma diferente tradução desse conceito. Eu havia escrito um artigo em alemão alguns anos atrás, falando exatamente da descrição das diferentes expressões idiomáticas que utilizamos para descrever como estar em pé, ou seja, ter um ponto de vista, manter uma própria posição, uma própria postura. Por exemplo, eu sei algo, eu sou algo, estou aqui presente e quero contar o meu ponto de vista, a minha posição. Trata-se de uma conexão, mais uma vez, à estabilidade.
E há uma expressão, literalmente do inglês, é ter as pernas sob o corpo. A ideia é exatamente de que começamos algo e que esse algo vai prosseguir no tempo. Quer dizer, que estou sobre minhas pernas com um projeto que vai ser desenvolvido. Portanto, o nosso corpo fica ancorado, fica enraizado também, arraigado também em termos linguísticos, e essa linguagem é uma linguagem à qual temos que dar atenção, principalmente quando apresentamos isto para o nosso paciente. O paciente entra, começa uma terapia e nos diz: eu tenho problemas com o meu chefe, sempre tenho problemas, não consigo me defender dele, ou dizem, não consigo suportá-lo. E essa ideia de estar diante dele e suportar esse chefe, pensem numa postura descaída, e a postura de estar ereto. E digo, este é o meu parecer, esta é a minha ideia. E percebem que a voz, numa posição, numa postura dobrada, descaída, tem menos força. Ao contrário, quando falamos em uma postura ereta, assumindo uma postura ereta, nossa voz adquire mais força. E estes são aspectos importantes a serem considerados. Abrindo bem nossas orelhas, nossos ouvidos e ouvir todos os conceitos e expressá-los também com metáforas. Outro aspecto interessante que gostaria de mencionar aqui é mais crítico, as implicações clínicas com efeito, como dizia antes, mas quero enfatizar esse conceito. Essas aplicações clínicas, as aplicações clínicas são aquelas que determinam a mudança no setting terapêutico. Não se trata apenas de ficar sentados e conversar. Não, ao contrário, dar também a possibilidade de movimento, de deslocamento. No momento em que definimos a nossa moldura, o nosso quadro terapêutico e a ampliamos, temos mais possibilidades para compreendermos o que podemos fazer, o que se nos apresenta, e novamente, usando este exemplo, posso utilizar a minha postura, a minha posição, se alguém se aproxima demasiado. Então, temos mais possibilidade e, ao mesmo tempo, mais caos, porque o nosso enquadramento da situação muda. É uma situação vencer-perder, e pode sofrer quando eu introduzo uma variável, por exemplo, quando eu introduzo o movimento grounding. Então, eu posso introduzir ambos os conceitos num contexto e de forma que essa integração seja pertinente e que não percamos o rumo. Então, não podemos, se chamamos o grounding como o estabilizador da vida para o grounding, portanto, temos o suporte do solo, do terreno sob nós. E este é um exercício que quero fazer com vocês. Em uma situação de crise, os nossos pacientes mais perturbados, que entram em um mecanismo de fuga, falam rapidamente, mostram um problema com a atenção e perdem o discurso. Façam esse exercício que vou mostrar aqui. Vamos começar numa posição sentada e... Portanto, se vocês têm aí o encosto da cadeira, eu convido os senhores a apoiarem a coluna ao encosto e apoiar as mãos numa mesa que tiverem diante de vocês agora, se for possível, e fechem os olhos. Tentem perceber, sentir os pés que tocam o pavimento, o piso, e tentem perceber a estabilidade e o apoio que conseguem atrair a partir desse mundo inanimado, que seria a mesa, a cadeira, o solo, o piso que está sob os pés de todos vocês. E agora convido-os a levantar os dedos dos pés muito lentamente, abaixem-os
e abram os dedos no piso. E logo tentem levantar o calcanhar e logo baixem o calcanhar novamente. Um movimento, portanto, para baixo. E nesse meio tempo, usem a própria respiração como auxílio. Façam o mesmo com as mãos, com os dedos das mãos sobre a mesa. Tentem perceber a estabilidade, o mesmo exercício que fizeram para os pés. Logo, peguem uma mão, ou ambas as mãos, por exemplo, agora, quando disse tomem uma mão, eu prefiro deixar uma mão sobre a mesa, com os olhos abertos ou fechados, e coloquem uma mão sobre o peito e digam, eu estou aqui, eu estou aqui. E agora, devolvam a mão para a mesa, e com as mãos na mesa, e os pés novamente no terreno, sobre o solo, e repitam, eu estou aqui. E agora pensem na próxima frase que automaticamente vem à mente de vocês. Vocês podem dizer, estou aqui, sinto-me bem. E quem são os outros que estão aqui? E não sei qual outra frase vem à nossa mente, mas sintam, percebam o sentimento de estabilidade que vem de baixo para cima quando vocês reconhecem a própria presença. E façam uma conexão com a palavra eu. Qual é a coisa mais positiva que surge dentro de cada um de vocês? Façam livremente. Muito bem. E esta é a maneira em que podem utilizar tudo isso como um estabilizador. Isso pode ser feito em qualquer momento da própria vida, ou quando trabalharem com os próprios pacientes. Isso pode ser utilizado em qualquer momento da própria vida, quando estiverem fazendo algo, como, por exemplo, quando estão indo ao trabalho e, quem sabe, estão no metrô. Ninguém vê o que estão fazendo, mas estão fazendo uma estabilização para si próprios e estão tomando consciência do terreno. Coloquem a mão sobre o peito e digam, eu estou aqui. E agora peço a todos que se levantem das cadeiras, do assento, e digam, estou aqui. E tentem comparar isso com o não ter consciência dos próprios pés. Digam simplesmente, estou aqui, mas sem antes colocar a própria consciência, ciência na Terra. Digam, e notem a diferença, façam esse exercício. Muito bem. Eu espero que tudo isso tenha um sentido, tudo aquilo que expliquei até agora.
há um aspecto importante do qual ainda não falei, e que acredito seja realmente fundamental, e que pertence àquilo que dizia antes, que estava ligado a ambos os conceitos e à perspectiva filosófica e evolutiva. Na verdade, nós vivemos uma evolução a partir do estar no chão, portanto, sem ter pernas, sem usar as pernas. Houve a evolução dos nossos membros inferiores e a nossa evolução foi muito mais rápida, e até que, em um certo ponto, nós fomos capazes de nos mover tendo uma postura, uma posição ereta. E fez com que os nossos movimentos fossem menos rápidos, porém permitiu que construíssemos uma série de ferramentas e de interação com o resto do mundo, e que também deu oportunidade de criar e plasmar muito daquilo que faz parte do nosso mundo. Houve uma perda com o contato com o terreno, porque antes éramos completamente apoiados no terreno, e logo houve muitíssimo movimento, menos estabilidade, até que conseguimos alcançar a posição ereta, porque nesse caso temos menos estabilidade, porque temos só 2 membros que apoiam o solo. Porém, nós alcançamos essa posição ereta após uma evolução de bilhões e milhões de anos, e isso fez com que nos tornássemos os humanos que somos hoje. Se pensarmos aos aspectos ontogenéticos, tentamos imaginar sem a capacidade de estarmos em pé. Porque o terreno, o solo no qual pisamos, além de ser outro nosso terreno, são os braços, por exemplo, de nossas mães, nossos pais. Então, este braço que nos acolhe na nossa infância é o suporte humano, que pode ser bom ou bastante bom, mas faz com que nós, lá pelo 8º mês de idade, nós possamos estar em pé por nossa conta e repetir toda a evolução filogenética. Todo mundo passa por isso. Nós passamos de um suporte total do nosso corpo até termos o menos suporte e adquirir independência. E isso faz com que possamos nos mover e deslocar no mundo onde estamos. E, repito, todos os dias, durante a noite, o que fazemos? Nós nos deitamos para termos mais estabilidade, nos relaxamos, dormimos, e durante o dia, ao contrário, podemos estar em pé e nos deslocar, mover pelo mundo. E isto nos leva aos aspectos do grounding, do enraizamento, e nos leva àquilo que nós hoje chamamos wellness, bem-estar, ou seja, como cuido de mim mesmo. Uma coisa importante do wellness, do bem-estar, é conseguir dormir de forma suficiente, de ter momentos nos quais nós consigamos dormir. Se tomamos o sono, falando de enraizamento, quer dizer voltar a um estado primordial, aquele de não fazer nada. Portanto, o terreno, o solo, cuida de nós naquele momento em que estamos deitados, não fazemos nada. Então, este é um estado do não fazer. Portanto, se pensamos ao sono como o estado do não fazer, e pensamos depois no fato que precisamos ter bastante sono, ou bastante terreno que levamos conosco durante o dia para sermos funcionais, nós percebemos como o aspecto do grounding, do enraizamento, entra no conceito do bem-estar moderno, por um lado. Por outro lado, nós temos o aspecto filogenético, ontogenético, que é parte da nossa vida cotidiana. Outro aspecto a ser destacado é que podemos trabalhar sobre aquele contato, aquele terreno humano
que temos e perceber quanto foi bom aquele contato primordial, mas também quanto foi bom termos a capacidade de estar em pé quando não tínhamos que ser detidos e nem ser liberados de uma forma muito rápida. Então, esse primeiro grounding está no nosso, que estava no nosso início, quanto foi bom ou quanto não foi bom. E isso faz sentido também de forma heurística. E isso encarna o sentido, o significado do grounding, faz com que possamos levá-lo conosco em todas as nossas vidas. Quero ver agora se consigo demonstrar isso. Se o meu deslocar, o meu andar, é como estou mostrando agora, não é que estou andando de uma forma enraizada, é como se nunca tivesse tido contato com o solo sob os meus pés. E é muito diferente de andar assim. E aqui chegam as metáforas, cada passo de cada vez faz com que eu sinta o solo sob os meus pés, sinto que me sustenta, sustentava-me antes e sustenta-me agora também. Vejam que eu começo a desacelerar, e isso é muito positivo. E intervenções em momentos de crise, um exercício com uma posição ereta, se temos uma pessoa que está em estado confuso ou alguém muito rápido. Então, com a ênfase que colocamos sobre cada passo e voltamos ao terreno, avançamos e mantemos o contato com o solo. E percebam o que acontece. Então, todos os dias nós temos esse ciclo que se repete dia, noite, vigília, sono, e isso entra no bem-estar e também do ritmo, porque cada vez mais temos necessidade de estabilidade para irmos adiante, para este movimento frontal. E isso me leva ao aspecto sucessivo. Nós falamos muito em estabilidade, agora vamos começar a falar da agressividade, que é uma força que nos impele, que nos empurra para frente. Vamos ver se consigo ou não desta vez, e não entendo por que não consigo passar as slides. Vamos ver se finalmente consigo. Portanto, falamos sobre a relação da pessoa e o terreno, a verticalidade, o suporte que vem de dentro, a conexão com nossa história pessoal e com a realidade. E aqui vemos as metáforas sobre o que falamos antes. Portanto, estar com os pés no chão, respeito ao ser arrastado e não ter contato com os pés. Tem uma expressão em inglês, to fall in love, cair no amor, se apaixonar. Então, são metáforas que indicam que, nesse caso, cair no amor, se apaixonar, torna-se algo que nos ajuda depois a voltar a estar de pé, o contato com os nossos pés, graças a essa conexão. Então, voltar a estar com os pés no chão, a sentir as pernas, é outra forma para usar essas expressões em inglês. E também tirar algo, cortar algo, manter a posição, manter um ponto de vista, compreender que alguma coisa tem as pernas. E agora vamos falar sobre agressividade. Normalmente, para mim é um fenômeno muito interessante. A agressividade normalmente é
considerada, ou às vezes confundida com a destruição, como uma energia destrutiva, a mesma coisa vale no âmbito da psicoterapia mais ampla. Portanto, não há uma compreensão com o conceito positivo da agressividade. Mas eu quero voltar à origem dessa palavra. A agressividade tem uma origem bastante inofensiva, inócua, porque vem de agrede, ou seja, andar na direção, aproximar-se, mover-se em direção a algo. Essa é a raiz e o conceito original da palavra. Eu fui procurar a etimologia desta palavra e foi interessante ver que por muito tempo não havia sido ligada à destruição. Este conceito de destruição apareceu por volta de 1600, quando o movimento para frente foi ligado ao ataque e começou a ser utilizado naquele sentido negativo. Portanto, a agressividade no início da psicoterapia com Freud era um impulso para frente. Nós, na análise bioenergética, vemos como uma energia positiva, não destruidora. Permita-me agora voltar à origem. Desculpem, eu não quero falar demais sobre isso, mas eu acho interessante. Freud e Adler tiveram uma discussão, um debate sobre a agressividade como um impulso de morte ou de sobrevivência. E Fritz Perls, fundadores da terapia da Gestalt, conseguiram entender a agressividade como uma força positiva de afirmação da vida autoprotetora para proteger a espécie, tutelar a espécie. E foi uma das primeiras que se desenvolveu. Quero ver se eu encontro a frase original, o conceito original. A agressividade, no sentido estrito da palavra, não tem nada a ver com o sadismo ou a destruição. Significa aproximação. Toda manifestação de vida é agressiva. A agressividade é a expressão vital da musculatura, do sistema de movimento. A agressividade é uma expressão de vida da musculatura. E é aqui que temos a energia positiva, porque de fato afirma a vida. E tanto Reich quanto Perls conseguiram compreender a agressividade desta forma. Freud, desculpem, este eram Reich e Perls. Este livro falava sobre este conceito, porque para Reich a agressividade é também a origem e a fonte da criatividade para poder criar, para podermos ser criativos, para criar alguma coisa, qualquer coisa, é necessária um pouco de agressividade. Temos que dominar os próprios recursos para com o mundo exterior, e isso torna-se a base sobre a qual Alexander Lowen, junto com o conceito de grounding e enraizamento, desenvolveu uma teoria que foi utilizada depois por ele, ligada
a agressividade vista como um impulso positivo para a frente. Então, antes falamos em verticalidade e agora estamos falando dessa força que se move para a frente, que nos empurra para a vida. E é isso que nos leva para frente. A agressividade é o que nos move para a frente. E só, na realidade, é algo inato em todos nós. Antes falávamos da criança que consegue se levantar e se afastar da própria mãe e consegue falar que não, no sentido de dizer eu sou outra coisa diferente de você, eu posso me mover e me mover no mundo. E essa é a agressividade inata que todos nós precisamos para nos tornar independentes. E vou- temos que lembrar que a agressividade é realmente um impulso com uma qualidade positiva e torna-se fundamental. E se for frustrada, como ocorre, por exemplo, dizer sempre que não a uma criança de 2 anos é muito importante, mesmo que fosse para tomar um sorvete. Essa criança quer tomar um sorvete, dizer que não e ir embora sem sorvete. Dizer que não é mais importante a respeito a ter o sorvete, porque se esse desejo for frustrado, ou se você não tiver a permissão para obter algo, ou for punido, a agressividade é será dirigida para outro ponto, por exemplo, sob forma de sarcasmo. Estas são todas formas da- da- de desvio da agressividade, porque foi frustrada. Isso, naturalmente, está relacionado ao tanto trabalho que temos que fazer como terapeutas bioenergéticos. Então, para diferenciar, para ajudar essas diferenciações entre o que era antes, uma pessoa que se tornou sarcástica com o tempo, ou sádica. O que aconteceu antes? Qual foi o elemento que não permitiu essa expressão natural de sua agressividade? O que aconteceu, portanto? E isso nos leva novamente à teoria dos impulsos livres de Reich e Lowen. Temos que voltar para lá, então, naquele ponto em que a agressividade é construtiva e nos leva para frente, nos permite mover-nos para frente, não nos tornar pessoas que fazem mal a si próprias e aos outros. Vejamos se agora eu encontro a frase de Lowen sobre a agressividade. Talvez não. Vamos ver se a encontro. Consideramos que alguém é agressivo quando ele vai para frente para satisfazer suas necessidades. Então, a agressividade é o movimento de dentro para fora, de dentro para o mundo, para satisfazer as próprias necessidades. E nós acreditamos que isso seja contra, mas eu posso dizer, eu não quero aquilo que você quer, mas eu quero fazer isso com você. Aquele movimento que é assim, ambos esses aspectos são muito importantes na agressividade. E é o motivo pelo qual é importante pensar na agressividade dessa forma liberatória, especialmente quando enfrentamos a raiva, a ira e a raiva na psicoterapia contemporânea. É muito importante. Pensem nos cursos de gestão da raiva.
é feita terapia cognitiva ou comportamental para encontrar mecanismos para abaixar, reduzir a própria raiva em algumas situações. Isso é positivo para aliviar os sintomas, especialmente porque é feito nos grupos, mas é difícil entrar na vivência individual. Mas voltar para compreender se essa raiva está ligada àquilo que você queria dizer e o que te tornou violento, agressivo, e procurar ver o que te tornou tão raivoso, porque você ficou tão bravo. Essa raiva pode ser separada do fato de eu quero alguma coisa e como eu posso administrar o fato de que eu não posso obter esta coisa. Portanto, se alguém me dá uma pancada na cabeça porque eu queria alguma coisa, ou encontrar uma outra forma, outra modalidade, porque a agressividade é algo natural. E receber uma pancada na cabeça não é, digamos, se torna-se agressividade frustrada. Então, eu tenho que entender qual é o gap entre a agressividade original e aquela que foi frustrada e quando se desenvolveu essa diferença, este gap. Vamos ver quais são as metáforas ligadas à agressividade. Então, para avançar na vida, temos que dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Nós caímos de cara no chão se não fizermos um passo de cada vez. Eu fisicamente não posso ir daqui até a minha estante se eu procurar pular. Ok? Então, é um movimento para frente que, porém, prevê um passo após o outro para ter um movimento estável. Então, um movimento para frente ligado ao enraizamento, um passo de cada vez, eu me movo do ponto A até o ponto B. A metáfora poderia ser um paciente, por exemplo, chega e diz: eu não consigo ir para lugar nenhum, eu não obtenho nada na vida. É uma frase típica que ouvimos muitas vezes. Qualquer coisa que eu tento fazer, eu nunca consigo, eu nunca chego lá. E neste caso, podemos trabalhar simplesmente lá no consultório, dizendo: escolha um objeto, um objetivo e procure sentir como você se sente chegando até aquele objeto, fazendo um passo de cada vez. Muitas vezes os olhos se afastam do objetivo, se concentram em outras coisas, e se nos movermos com o enraizamento, os olhos voltam lá para o objetivo, o prêmio. Então, eu faço um passo de cada vez, sinto contato com o chão, e este poderia ser um jeito para trabalhar com essas metáforas corporais. Falamos muitas vezes em pessoas que têm aquele impulso para frente, aquelas pessoas que mandam tudo para frente. Falamos como ser um mover and shaker, como ser protagonistas. Também fala-se em ter espinha dorsal. E os pés, vejam, a coluna e os pés nos permitem mover-nos para frente. Se tivermos uma postura um pouco mais mole, a coluna tem que estar reta, os quadris devem estar alinhados às pernas, e tudo isso permite fazer um bom movimento para frente. Se eu estiver torta e não estiver alinhada, será mais difícil. Então, a espinha dorsal, a coluna e os pés no chão, usando metáforas corporais, os pés no chão nos permitem ir mais facilmente para frente. Temos os princípios do enraizamento e a posição e a coluna, que, como eu dizia, está ligada à perspectiva evolucionística. Nós, como seres humanos, temos essa coluna que nos permite ter esta força que nos permite fazer movimentos para frente. São três aspectos fundamentais dos pés: andar para frente e ter estabilidade. Estão relacionados uns com os outros. Agora, quando houver uma ausência de movimento para a frente, é outra metáfora com a qual podemos trabalhar. Às vezes dizemos que as pessoas rodam em círculos, ficam andando em círculos. Eu tenho um problema, não consigo resolvê-lo, então continuo a andar em círculos.
é uma imagem perfeita com a qual trabalhar do ponto de vista físico. Aqui vocês veem todos os pontos ligados ao estar de pé. Eu disse antes quanto é importante, como moldura terapêutica, trabalhar também de pé e andando. Se a pessoa continuar a andar em círculos, podemos ajudá-la a se mover para frente, a andar em linha reta. Você está dando círculos, procure andar para frente. E a última coisa, mas não menos importante, temos na nossa linguagem a expressão curriculum vitae. E o que significa? É a nossa vida que até agora chegou aqui. Então, há uma linha temporal, uma linha do tempo na nossa vida. Agora eu pergunto a todos, vou pedir que façam alguma coisa, vou guiá-los. Além do aspecto da estabilização, vamos trabalhar agora com a força vital, este aspecto da agressividade. Então, por favor, levantem-se. E como eu dizia, fiquem ali de pé, sentindo seus pés plantados no chão. E com os pés no chão, procurem focalizar o olhar no horizonte, um lugar longe respeito a onde vocês estão. Procurem olhar para um ponto mais longe no quarto. Eu estou olhando para os livros, por exemplo. Espero seja visível o que estou fazendo agora. Vamos ver se assim vocês me veem melhor. Então, eu quero que vocês sintam este movimento, que parte também dos joelhos, este movimento para frente. Vocês podem usar ambas as mãos para sentir o movimento para frente e o enraizamento. Este movimento de se levar para frente e se esticar, se abandonar para a direção para a qual quer ir, essa possibilidade de se abandonar naquela direção, e verão que voltaremos para esta posição e vamos continuar a ir para frente. Sintam este movimento, desfrutem este movimento e sintam o terreno, o chão, e vocês podem dar um passo para frente e outro passo para frente. E podem continuar seguindo o seu ritmo até chegar a um seu objetivo, a ponto que vocês estavam olhando. Vocês podem tocar um objeto com este movimento e depois virem para trás e vejam de onde vocês saíram. Então vejam os passos que vocês fizeram para chegar até ali. Os seus pés os transportaram até este ponto. Você pode ir também para frente. Essa é uma bênção. Procurem pegar mais alguns minutos, focalizem um objeto, fiquem de pé, com os dois pés paralelos e também com um pé na frente do outro. Façam este pequeno movimento para frente para ter uma maior percepção da estabilidade. Este movimento assim, desta forma. Agressividade e estabilidade. Eu me desloco para frente, o chão abaixo de mim está sempre aqui. E se eu tiver que me mover mais rapidamente, ou se eu tiver que desacelerar, eu controlo e me estabilizo. E se eu me bloquear, eu devo enfatizar este movimento para a frente.
E quando voltarem a se sentar, procurem fechar os olhos e procurem sentir a componente emocional. Foi uma experiência agradável? Foi algo que lhe gerou ansiedade? Vocês queriam ir mais para frente ou estavam procurando talvez mais estabilidade? Procurem perceber com este exercício a agressividade e enraizamento hoje, onde vocês se posicionam. E agora, peço-lhes que abram os olhos e vamos prosseguir. Nós falamos das implicações clínicas e agora podemos passar ao próximo conteúdo. Se juntarmos, conjugarmos esses dois conceitos, nós podemos até colocar um subtítulo, como fiz eu, interação e dialética. Vocês já experimentaram isso com os exercícios que fizemos, a estabilidade na vida e essa orientação para a ação. E isso vinha do movimento adiante. Mas pode ser também a estabilidade na vida, começar um projeto e perguntar a si mesmo: conseguirei fazê-lo? Terei suficientes energias para prosseguir? E tenho essa orientação para a ação. Bem, aqui fizemos um exercício muito físico com esse passo adiante. Esse passo pode ser também metafórico, o colher algo e levá-lo adiante. Então, orientação para a ação e estabilidade na vida estão conectados do ponto de vista dialético. Só com estabilidade posso prosseguir, ir adiante. Só se vou adiante, tenho certeza de quanta estabilidade possuo. Vemos aqui outra citação de Lowen, que vem de uma conversa pessoal que tivemos nos anos 90, que diz que o grounding está na raiz de tudo. Podemos ser agressivos só quanto estamos enraizados. Do contrário, seremos apenas estúpidos, bobos. E podemos nos lembrar também, por exemplo, daqueles que não são capazes de fazerem um gesto adiante, que não têm uma estabilidade sob os próprios pés. E agora, outro exemplo clínico de como podemos utilizar metáforas do movimento. Só um segundo, peço só um segundo. Há diversas metáforas relativas ao grounding, agressividade, os pés no chão, ou todas as metáforas que encontramos também nas fábulas, como, por exemplo, de olho num prêmio, há uma fábula que representa a encarnação da agressividade e do grounding, do arraigamento, exatamente como as fábulas que, por exemplo, dos irmãos Grimm, alemãs, às quais me refiro. Há um pequeno motor a vapor na fábula a qual me refiro, que tinha curiosidade de saber
conhecer o que havia além das montanhas que via. Mas tendo medo de passar além daquelas montanhas, ele ficou escondido, porque tinha medo de escalar aquela montanha para ver o que havia além. Um dia, aquele pequeno motor quis tentar, chegou no topo da montanha, viu aquilo que havia, ele chegou até o topo mesmo da montanha, exatamente com esse movimento para frente, e estava muito feliz por ter conseguido fazer esse movimento. E a história, essa fábula chama-se O Pequeno Motor. Então, voltemos agora ao grounding, à agressividade, que são complementares à regressão e opostos ao mesmo tempo à regressão. E isso é importante para o trabalho clínico. Se voltarmos a Freud, a agressividade por como era concebida antes, e que regressamos a estados do eu que são indiferenciados. Portanto, a agressividade é uma força do eu que nos é útil para não regredir. E aqui vemos exatamente o conceito oposto à agressão. Ao mesmo tempo, porém, a compreensão moderna da regressão, e principalmente quando falamos de terapia para o trauma, prevê não chegar a esse estado indiferenciado, ao contrário, voltar àqueles estágios e regredir a eles para conseguir, com a própria vontade do eu, conseguir, então, emergir, vir à tona novamente. É por isso que fala-se de complementariedade, ou seja, um contribui ao outro. Entramos no passado para conseguir, através do presente, chegar, alcançar o futuro. E, portanto, vemos como são complementares esses conceitos. E isto nos leva a ver agora como conseguir integrar arraigamento e agressividade, ou grounding e agressividade, na nossa intervenção, na nossa operação terapêutica. Só alguns instantes, alguns segundos, por favor. Eu gostaria de voltar a um slide que havia preparado com as palavras-chave. Agency, agentividade, presença, resiliência e garra. São palavras que surgiram, emergiram na fisioterapia, na psicoterapia, que vieram à tona nos últimos 30 anos na psicoterapia, de forma mais determinante. A agentividade é o estado do ser ativo, ao serviço de um objetivo, ter a vontade, o poder, a capacidade de produzir um efeito ou exercer uma influência. Portanto, o movimento adiante, a orientação para a ação, a agressividade e a vontade, capacidade do poder de poder fazê-lo, que requer estar arraigados. E, portanto, a capacidade de exercer uma influência, ou seja, a criatividade da qual lhes falava antes e da qual falava Peirce. E o impulso do movimento para adiante e o processo criativo, e essa é a agentividade. E vocês certamente ouviram falar muito, por exemplo, na terapia do trauma, na psicologia positiva, quando nos focalizamos sobre as forças das pessoas, ou aquilo que pode ser utilizado na própria vida, essa abordagem cognitiva comportamental, aquilo que pode funcionar e aquilo que pode ser melhorado, aprimorado. Sentido de estar em um lugar específico, num período específico, e a consciência da própria existência.
Esta é a presença. E isso foi visto com os exercícios de grounding, de arraigamento, que é também um exercício de presença. E logo a resiliência. A resiliência, no contexto da terapia do trauma, é um processo que está ligado a um resultado da adaptação a situações vivenciais difíceis e desafiadoras através da flexibilidade. Percebam o que é flexibilidade. Quando, portanto, pode haver uma flexibilidade maior ou não suficiente, e conforme essa flexibilidade eu posso me mover para diante ou retroceder, ir para trás. Ou, ao contrário, podemos estar sempre arraigados ou obter algo, nos sustentar sobre algo para não cairmos. Posso deslocar-me de um lado para outro, ou deixar que o poder negativo passe do meu lado. E este é o conceito de resiliência, ou seja, como reajo na vida. Eu preciso de grounding, preciso de flexibilidade nos joelhos, flexibilidade na coluna vertebral, de forma que o grounding, juntamente com a flexibilidade, façam com que eu possa ter a capacidade de me deslocar adiante ou para trás. E o grit, a garra, que é a parte da personalidade que está caracterizada por a perseverança, alcançar objetivos de longo termo, de longo prazo, alcançaram a estabilidade, mas também o objetivo de ir adiante, portanto, não se fazer distrair, e sim voltar e se deslocar novamente, conscientes de que sempre temos um apoio sob os nossos pés, de forma a poder fazer passos adiante. Portanto, esse termo garra, grit, é traduzido assim, ou seja, nos deslocamos adiante, vejo os obstáculos, evito-os, contorno-os, e não perco a minha estabilidade, não perco o meu grounding, porque estou estável. Há momentos de instabilidade, mas tenho sempre os olhos focalizados no objetivo, na meta. Portanto, nessa meta, chego passo a passo. Portanto, a conexão na psicoterapia contemporânea prevê que se utilize conceitos que conhecemos muito bem de arraigamento e de agressividade, grounding e agressividade. E quando falamos entre colegas que, quem sabe, não conseguimos persuadi-los imediatamente, podemos contar, olha, tenho esse paciente traumatizado, tente trabalhar com ele com uma intervenção de estabilização, utilizando a técnica do arraigamento, do grounding, porque isto cria resiliência, e é uma experiência exatamente de resiliência, porque oferece agentividade. Portanto, podemos encontrar pontos semelhantes a nível de linguagem e de conteúdo se sabemos como a agressividade e o arraigamento significam e se colocam. Portanto, essa corporificação e no conceito da terapia cognitiva comportamental, que utiliza exatamente, como diz a palavra, a cognição. Ou seja, nós temos cognições, sensações e corpo, portanto, um conceito amplo, cognição, corpo, sensações. E outro ponto que, de forma especial, adapta-se à psicologia humanística, a psicoterapia corporal, a Gestalt, e a psicologia humanística, como dizia antes,
possui um determinado ponto de vista, uma visão sobre os homens, ou há um termo que foi adaptado do alemão, sobre como nos adaptamos, como seres humanos, como nos adaptamos. O ser humano confia-se a si próprio. Menschenbild, em alemão. E há uma hierarquia de necessidades correlacionadas com este conceito. Portanto, a agressividade e o arraigamento, o grounding, afundam as próprias raízes na psicologia humanística. Nas considerações finais que gostaria de colocar aqui, e volto a compartilhar a tela. Só um instante. O que falta, então, no conceito e na abordagem grounding, agressividade? Lembrem-se que, quando começamos, falava-lhes de um mundo tridimensional. O grounding é a dimensão vertical. Portanto, temos esta dimensão horizontal. E o que falta? Falta, na análise bioenergética, aquilo que primordialmente, até os dias atuais, era a dimensão da comunicação. É esta dimensão que é representada pelo movimento que acabo de fazer. Portanto, eu convido-os, eu estou aqui, relaciono-me com todos vocês. Esta dimensão da comunicação, do falar, o alcançar, e não para satisfazer uma necessidade, e sim estar com todos. Comunicar com a conexão. E foi isso que integramos na estrutura caracterial. Não é, porém, um conceito, na verdade, fundador da teoria bioenergética. Os nossos pais fundadores, Lowen, primeiramente, sublinhou essa dimensão que ainda não foi completamente, suficientemente iluminada, desenvolvida. Ainda não está no centro do palco. Lowen desenvolveu a teoria da qual falamos durante os anos da Grande Depressão, após a Primeira Guerra Mundial. Ele era um hebreu da segunda geração, vivia na cidade de Nova York, e para ele era muito importante ser independente, não pertencer a nada, poder agir como bem quisesse. E esse conceito logo evoluiu na análise bioenergética, com a integração de diversos componentes ligados à teoria do apego, e que foram recolhidos de outros conceitos, de outras teorias analíticas. E isso foi feito de forma bastante atenta, ainda que não tenha sido colocada muita atenção sobre esta componente, que ainda falta, da qual a análise bioenergética ainda é carente. Correntes culturais, sociais, hoje criam as próprias ideias a partir de Freud, logo Reich, que havia desenvolvido a própria teoria a partir daquilo que era o caos que caracterizava a República em Berlim, com todos aqueles impulsos que surgiam então, e logo chegou à posição de Lowen na cidade de Nova York, com sua visão independente, e ainda com uma feminilização da psicoterapia, com o importante desse desapego, de forma até destacada. E na análise bioenergética, o foco está nesta dimensão, é importante, e
também o grounding, o eu, a conexão, a ligação com algo, a comunicação com algo que deve ainda ser desenvolvido e que cabe a nós acrescentar aos conceitos fundamentais da análise bioenergética. Quero entender agora como nos situamos com o tempo aqui, acho que respeitei o tempo que tinha à disposição e, portanto, passo agora o tempo a responder perguntas. Você tem que ligar o seu microfone. Muito obrigada, Ângela, foi extremamente interessante. Excelente perspectiva, além de ser interessante, como dizia, do ponto de vista histórico, e não apenas isso, falamos das ideias de Lowen e também da implementação de seus princípios e também a capacidade de poder integrar dentro dos conceitos da análise bioenergética também outros conceitos e também outras intervenções da psicoterapia moderna, porque eles também integram elementos bioenergéticos, portanto, estão sempre coligados, e é importante podermos agir dentro dessa comunicação transcultural para fazer com que esses conceitos se tornem cada vez mais fortes. Há muitíssimos agradecimentos e muitíssimas perguntas, e gostaria de começar com a primeira pergunta, que foi enviada pela Chata, que está ligado àquilo do qual nos falava. O conceito de grounding pode ser associado àquele de base sólida, segura. Sim, certamente o conceito grounding como uma manifestação física da base segura de que falava Bowlby correspondente é a parte física que é acrescentada, adicionada ao arraigamento, ao grounding. E outra pergunta que não está tão ligada àquele conceito, não sei se você conseguirá aprofundar aqui. Quando você nos falava antes da forma de andar, do andar consciente ou ciente, referia-se a Luigia Parmigiani, que escreveu um livro a tal propósito, que é a fundadora do CIAB, e aí fala-se do andar consciente comparado ao andar de forma gradual ou por degraus, gradiva, que está ligado exatamente a altos relevos do período romano, que era uma mulher que tinha uma forma de andar com graça. Então, falava-se, então, desse andar ciente ou consciente. Era apenas uma consideração, não uma pergunta. A terceira pergunta é: a agressividade é uma energia que faz com que sejamos visíveis para o mundo. É uma declaração existencial, eu estou aqui, e é também um grito de dor no relacionamento com o outro. Você concorda com essa observação? Sim, porque o grito de dor, e para que esse grito seja emitido e não suprimido, sim, eu concordo com isso. Outra pergunta, a quarta, que é também muito importante, essa colocação, postura bioenergética, pode ser entendida como uma declinação, uma conjugação da psicologia do eu com valência corporal. Não, por favor, eu gostaria que você lesse a pergunta novamente, porque quero ter certeza de tê-la compreendido. Portanto, a abordagem bioenergética pode ser entendida como uma declinação da psicologia do eu com valência corporal? Sim e não é a resposta. Vou começar pelo não. E isso porque, primeiramente, nasceu o conceito bioenergético do corpo.
não é que a análise bioenergética que chegou posteriormente a essa ideia, é exatamente o contrário. A psicologia do eu pode ser compreendida se faz com que a análise bioenergética forneça um ulterior substrato, ou seja, que é a verticalidade, a psicologia do eu. Corrijo-me, a análise bioenergética representa as pernas da psicologia do eu, é isso? Sim, a partir das pernas, metafisicamente ou metaforicamente, são as pernas da psicologia. A força do eu representa, respectivamente, uma força e um substrato físico que complementam-se reciprocamente. Outra pergunta. Como podemos trabalhar com o grounding com um paciente tetraplégico que está na cadeira de rodas? Portanto, quando as pernas fundamentalmente não estão disponíveis. Obrigada por esta pergunta, muito interessante. Aproveito para comentar. Nós fizemos um exercício antes, eu pedi que vocês colocassem as mãos sobre a cadeira ou sobre a mesa. Podemos nos enraizar, este enraizamento, arraigamento. Também podemos usar um suporte para o próprio ser suportado, transportar de baixo para cima. Se colocarmos também as mãos sobre a mesa, e se uma pessoa está na cadeira de rodas, vou pegar outra cadeira. Me aguardem só um minutinho. Então, eu pego esta cadeira. Vocês podem usar este, esta operação quando vocês têm uma crise com o paciente. Então, vocês veem que uma cadeira como essa tem um suporte para os braços. E este suporte faz com que eu não tenha que deixar os braços levantados para cima, mas os meus braços são suportados aqui pelos braços da cadeira. O paciente também pode se segurar desta forma e sentir, portanto, a estabilidade. Depende, é claro, do grau de deficiência do paciente, se ele pode perceber sensações nas pernas ou nos braços, ou podemos fazer outra prática, trabalhando com a coluna, com as costas, portanto, o contato das costas com o encosto da cadeira. Portanto, há um suporte também nas costas, além que nos braços. Portanto, lembrem-se da palavra presença, ligada ao conceito de grounding. Eu estou presente, eu estou conectado a este mundo inanimado, a este objeto. Eu tenho um suporte e posso utilizar este suporte. Não estou flutuando no ar. Então, não devo necessariamente usar o chão para o grounding. É necessário o conceito de suporte, de estabilidade, estabilidade física, através da terra, e também uma cadeira de rodas está apoiada na terra, no chão. Portanto, como o corpo é suportado, é este o conceito de grounding, que não requer necessariamente o contato dos pés com o chão. O mesmo vale para os idosos, que se vocês tiverem como pacientes, pessoas idosas, muitas vezes eles não conseguem ficar de pé por muito tempo. Então, podemos utilizar uma cadeira e trabalhar com este conceito de suporte físico. Então, algo que permita perceber a estabilidade dentro de si. E essa estabilidade deriva da estabilidade externa, que é projetada para dentro. Isso é muito importante. Então, trabalhamos com o que
é possível com o que está à nossa disposição. Este é o conceito de grounding. Então, aceitar a própria posição e adequar aquilo que temos à disposição para permitir uma posição enraizada. Exatamente. É este o princípio da realidade. Esta é a minha realidade, e fazer com que este princípio possa ser adequado a mim também. Então, é estar enraizado na realidade. Muito obrigada por esse esclarecimento, Ângela. Você explicou bem essa ideia de sentir, perceber fisicamente, não só a nível mental. Há muitas outras perguntas. Vamos passar à próxima. Pergunta número 6. Como podemos trabalhar com o conceito de grounding com pacientes que não se sentem seguros quando estão de pé? Portanto, são pacientes que vêm para a terapia e quando pedimos que se levantem, que fiquem de pé, eles têm medo, se sentem inseguros. Então, aqueles pacientes que preferem ficar sentados ou deitados. Como podemos trabalhar com o conceito de grounding com esses pacientes? Então, além da sensação de que o seu corpo esteja conectado e suportado pela superfície, como podemos trabalhar com eles? É uma pergunta ligada com a resistência com ficar de pé. Sim, então, pessoas que têm medo ou receio de ficar de pé por muito tempo. Como trabalhar com essas pessoas se a pessoa não se sente à vontade em ficar de pé? Bom, há várias modalidades nesses casos. Uma delas é sentir, colher essa sensação de estar pouco à vontade, você se sente pouco à vontade. Eu sei que ficar de pé, porém, é algo familiar. Pelo menos 2 horas por dia você fica de pé. E, portanto, há um movimento comum que você já conhece. Então, ficar pouco à vontade talvez esteja ligado ao conceito de terapia, ou você se sente mais exposto assim, quem sabe? Esta é uma forma para poder descobrir mais essa sensação. Então, esta pode ser uma modalidade. A outra modalidade poderia ser, e é uma extensão da primeira, pedir ao paciente: você quer se ficar, mesmo com consciência dessa sua sensação de se sentir pouco à vontade, quer se levantar e quer expressar essa sua sensação para que possamos explorá-la juntos? Este é um bom exemplo para trabalhar quando as pessoas oferecem esse tipo de resistência. Então, é uma forma, digamos assim, meio esperta de tratar essa questão. Esta é uma outra modalidade. Podemos dar várias oportunidades. Você tem medo de cair, você se sente pouco à vontade, se sente exposto. Podemos oferecer várias opções. Talvez a pessoa não esteja muito consciente deste processo interior e podemos oferecer uma série de opções, porque já temos consciência do que está acontecendo na terapia. Se não puderem trabalhar desta forma, podemos fazer como fizemos antes. Então, ficar sentados e sentir a verticalidade. E mesmo estando sentados, portanto, sentir, perceber, sentir a cadeira, sentir a diferença entre esta posição e estar de pé, por exemplo. Você está de pé enquanto está sentado, mas simplesmente não está sentindo, digamos assim, os quadris levantados da cadeira. Então, explorar esta sensação. Bom, quero compartilhar uma coisa com você. Além das perguntas, muitas pessoas estão se parabenizando pela sua apresentação. É que você não pode ler tudo, porque você está respondendo as perguntas, mas há muitos comentários, muitos em italiano, e estão todos muito contentes por este foco que você escolheu. Então, os parabéns são de fato exatamente sobre este aspecto de encarnar todos esses aspectos na teoria bioenergética.
Sim, eu tenho muita paixão e dá para perceber, de fato, sua paixão pelo assunto. Continuando com as perguntas, como estimular, encorajar o trabalho que podemos fazer com as pernas em uma posição ereta? Uma pessoa que está sempre cansada, não tem energia, prefere ficar deitada, então experimentar a energia agressiva é bastante um desafio. Nesse caso, quais são as ações que você sugeriria neste tipo de situação? Há várias modalidades para compreender essa pergunta e essa anotação. Então, se a pessoa que fez a pergunta for uma terapeuta bioenergética, podemos dizer, procure ver qual é a estrutura do caráter do seu paciente. Talvez haja muita oralidade. Esta é uma pessoa, sim, o caráter oral. E a intervenção clássica de Lowen é o presente. Vamos, portanto, deite-se na cama e se chute a cama, bata os pés na cama. Essa é a sensação e é a coisa mais clássica na bioenergética. Outra forma para trabalhar sobre este aspecto está ligada ao enraizamento, ao bem-estar e ao ritmo. Podemos sempre explorar se o cansaço deve-se ao caráter oral, no caso, ou à situação da vida. Você dorme bastante à noite, dorme o suficiente. Essa posição de deitado no sofá e abandonar a cabeça. Muitas pessoas ficam deitadas, mas com o pescoço assim ereto, esticado, não se abandonam. Poderíamos fazer um pouco de leitura corporal e dizer a esta pessoa: agora que você está deitado, você se sente suportado pelo sofá, está sentindo o suporte? Eu controlaria o caráter a respeito à situação, porque se a pessoa dorme só 5 horas por dia, tem um motivo pelo qual está cansada, se sente cansada. Mas me parece mais um aspecto relacionado com o caráter da pessoa. E naquele caso, podemos trabalhar com o agency. Isto, isso cansa também o terapeuta, claro, mas se a pessoa disser, eu me sinto cansado, poderíamos enfrentar essa situação, não consigo ficar de pé, ou, na realidade, eu posso ficar de pé. Qual é a diferença? Você pode ou não pode ficar de pé? Você pode, mas não quer? Posso, mas não posso? Leio outros comentários agora, Ângela. Então, a Simona escreveu: eu chorei quando fiz o exercício junto com você, com as mãos sobre a mesa. Uma mão sobre a mesa, uma mão no peito. Então, eu imagino quanto possa ser forte esta experiência. Isso é muito importante porque é um ótimo exemplo para ver como essa dimensão possa de fato ser explorada com os pacientes. Eu quero dizer uma coisa, se possível, é importante. Isso é tão forte, tão poderoso também para você, porque eu usei a palavra eu. Eu estou aqui, eu estou presente. Esta foi a minha modalidade, um pouquinho mais esperta, de personalizar o exercício. O enraizamento, portanto, eu tornei pessoal a sua presença percebida. Eu toquei nesse aspecto. E se você se sentir não vista ou não se sentir tão importante na sua vida, ou se você não se considera importante, então esta conexão tão pura com a palavra eu, num exercício de enraizamento, é extremamente poderosa. Muitos
pediram muitos exemplos clínicos. Você está estimulando muito o pensamento clínico, Ângela. E outra pergunta é a seguinte: esta definição entre a agressividade original e a frustração da originalidade é muito importante, porque está ligada ao precioso trabalho que podemos fazer com a gestão da raiva, sem negá-la ou sem liquidá-la, dizendo somente, só é só agressividade. Você pode nos dar um exemplo mais específico de como podemos diferenciar a agressividade original e a agressividade frustrada? Eu acho que esse aspecto é muito importante. Permitam-me escolher uma coisa aqui. O sarcasmo. Quando uma pessoa faz sempre comentários sarcásticos, ela machuca um pouquinho, vai cutucar os outros de uma certa forma com esse seu sarcasmo. Uma coisa que o terapeuta pode fazer, ele pode se levar um pouco para frente com o corpo e dizer: me diga muito diretamente, de forma muito direta, o que você quer dizer. Fale de forma direta. E use o corpo, se protenda para frente, porque às vezes o sarcasmo é assim, uma expressão, digamos assim, meio súbita. Aí use o seu corpo para pedir, me diga de uma forma muito direta aquilo que você quer me dizer. Uma coisa que eu faço de forma muito tradicional respeito à terapia bioenergética, muitas pessoas não trabalham mais desta forma. Na realidade, eu tenho um cubo e eu uso isto quando a pessoa diz coisas tipo, eu quero matar o meu pai, quero matar alguém. Então, há um aspecto violento, e eu faço com que ele expresse essa sua agressividade num objeto inanimado, este cubo que eu tenho. E o que acontece normalmente quando fazemos esse exercício? Não, esperem, porque pode acontecer muita coisa nesses casos. Então, eu expresso, eu atinjo, golpeio este cubo, mas eu me volto para trás. Então, eu não estou me levando junto com a agressividade com o meu corpo. A agressividade negativa, porque eu recuo, eu volto para trás. Essa é uma possibilidade. Muitas vezes o que acontece, se dissemos muitas vezes, as pessoas muitas vezes começam a chorar, explodem num choro e dizem: eu não poderia nunca dizer isto. Eu estou tão zangada com meu pai. Eu queria que ele tivesse sido um pai melhor, ele era muito ausente. Então, muitas vezes, a expressão com mais energia de violência, num contexto seguro, por exemplo, um cubo de esponja, por exemplo, de borracha, que não faz mal, não machuca ninguém, permite ter essa explosão de choro que mostra quais são os desejos subjacentes. Essa é uma modalidade, sim, clássica, mas muito importante se conseguimos fazer isso tendo um bom relacionamento com o paciente. Sim, exato. É um enraizamento importante também para o terapeuta estar, portanto, numa boa aliança, um bom relacionamento com o paciente é muito importante. Outra coisa ligada a essas duas técnicas é que ambas ajudam a fazer emergir o que está por baixo. E eu digo diretamente, me fale diretamente o que você quer dizer. Alguém quer ouvir aquilo que eu tenho a dizer, então eu posso falar de forma direta. Claro, é necessário que haja, porém, um bom relacionamento com o paciente. Outra pergunta. Se
Seguindo o exercício ou após o exercício, o paciente diz que sente pouco o chão, que sente muito pouco o chão e tem essa sensação de leveza. Ou seja, não consegue sentir o chão. Sim, ele se sente leve. Que significado pode ter isto? É como se ele estivesse com a cabeça nas nuvens e não com os pés no chão? Sim, a forma mais fácil é andar lentamente. Então, andar lentamente, apoiando o pé completamente no chão, começando pelo calcanhar e chegando até a ponta. Então, sentir, olha, você está aqui como pessoa. Depois sinta todo o peso do corpo num pé só. Se apoie um pouco também sobre os joelhos. Sinta o peso do seu corpo nos joelhos e empurre para baixo. Esta é uma forma simples, mas útil para enfrentar esta questão. Outra pergunta: como podemos gerir a agressividade com pessoas que sofrem de grave depressão? Bom, se conseguirem fazer com que essa pessoa se torne agressiva, é uma boa sorte. Porque para fazer isso, se a pessoa sofrer de uma depressão grave e fazer com que ela se mova, eu não sei se a Vita ainda está aqui. Vita trabalha com a respiração, a voz e o movimento. E pedimos, portanto, que a pessoa respire, tenha um respiro mais curto, possa gritar, para estimular a respiração e o movimento. Isso é muito importante, porque torna-se de fato um aspecto físico que estamos envolvendo e é essencial para esses pacientes. E outra pergunta é justamente esta: como podemos oferecer essas informações para as pessoas cegas? Bom, a pessoa pode ouvir-nos, então podemos fazer descrições, portanto. Portanto, eu mostrei algumas coisas e vocês podem dizer, podem falar. Quando eu tenho um impulso para frente, então, se eu me apoiar sobre os joelhos e me esticar para frente com a parte alta do corpo e depois eu voltar para trás, podemos praticamente descrever detalhadamente os movimentos. Uma ótima descrição. Você pode usar as mãos, se trabalhar com um toque físico. O importante é fazer com que a pessoa não se sinta com desabilidade, que ela não se sinta com deficiência. É importante que ela se sinta à vontade e temos que personalizar esse exercício para ela. Novamente, tivemos muitíssimos agradecimentos por pessoas que seguem também outras abordagens, outras terapias, e todos estão apreciando muito o que você explicou e e fazem conexões com as suas próprias práticas. Este é um aspecto fundamental, Angela, porque pessoas com background Gestalt, por exemplo, evidenciou que foi importante. Você falou de coisas interessantíssimas. E outra pergunta em relação à Madre Terra e à mindfulness. A mindfulness chegou depois, chegou mais tarde. Sim, e é interessante. Eu mesma medito um pouco sim, um pouco não. É um pouco on-off. E a mindfulness é a mesma coisa, a presença e a conexão. A mindfulness cultiva a presença através da respiração e da calma. A psicoterapia, baseada no corpo e base bioenergética, criam e cultivam melhor a mindfulness através da respiração e do movimento. Por exemplo, andar lentamente é uma coisa muito mindful. Se eu disser, eu sou muito mindfulness, eu faço um movimento lento com o meu corpo, eu estou muito consciente. Se eu me conectar a isso,
Se eu ligar a respiração também, sim, está tudo muito conectado de fato. E a outra pergunta muito interessante, não temos muito tempo, infelizmente, à disposição, é quanto à capacidade do paciente de compreender as metáforas pode melhorar o relacionamento terapêutico. Eu resumi um pouquinho por falta de tempo. Então, eu confio muito nas metáforas, porque as metáforas são, na realidade, a cristalização do conhecimento comum. Se eu disser, eu estou perdendo a cabeça, todos entendem, ou pelo menos 80% das pessoas entende a mesma coisa. Então, as metáforas ligadas ao corpo, de forma geral, a palavra metáfora significa levar para frente, transportar. Então, as metáforas têm este conhecimento comum cristalizado numa única frase. Isso as torna tão úteis, são muito úteis, porque o paciente diz aquilo e você imediatamente entende. Não precisa de uma explicação. 90% do que a pessoa está dizendo você consegue entender. Então, a pergunta é: como conseguimos colher essas metáforas? Eu estou perdendo a cabeça, por exemplo. Bom, vamos enfatizar a outra extremidade do corpo, por exemplo, os pés. Assim você pode conectar a cabeça aos pés. Ou podemos dizer, você está perdendo a cabeça, e o que acontece ao resto do seu corpo? Se a cabeça voar, for embora, o que acontece com o resto do seu corpo? A forma com a qual trabalhamos com isto é, está ligado a muitíssimas oportunidades. Tudo pode funcionar, é algo muito poderoso, uma mensagem que chega do paciente. A metáfora é uma mensagem que o paciente manda, dizendo, ouça porque isto é importante. E a coisa mais importante é colher essa metáfora. Isso nos permite ter eficácia. Olha, na realidade teríamos um monte de perguntas, mas infelizmente não temos tempo, já são 9 horas. Só quero dizer uma última coisa sobre as metáforas. Esse é um trabalho relacionado ao Daniel Stearns. É o momento agora. Quando a pessoa fala uma metáfora, temos que dizer, aguarde, quero colher essa metáfora, é muito importante. Eu vejo as perguntas, vejo os parabéns, os comentários, muitos agradecimentos pela sua clareza e pela sua paixão, Ângela, a paixão que você transmitiu neste webinar. Portanto, eu acho que isso realmente seja muito importante porque sentimos. Eu quero concluir. E é isto. Obrigada de coração. Essa também é uma metáfora. Muitas pessoas foram estimuladas pela sua apresentação. Estão agradecendo. E eu também vi algo muito interessante. No começo, tinha visto só uma pergunta, e depois eu percebi que todos, agora eu vejo aqui 22 perguntas, todos estavam muito interessados em ouvir a sua apresentação e todos tinham receio em começar as perguntas. Depois, quando abrimos o momento das perguntas e respostas, as pessoas começaram a escrever, a fazer muitíssimas perguntas, fazer os parabéns. Portanto, Ângela, de fato, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Foi importante e útil para todos nós, para a nossa comunidade bioenergética e para toda a comunidade da psicologia, porque você compartilhou muita sabedoria conosco. Não é um caminho, digamos, uma via de uma que vai num caminho só, muitas pessoas apreciaram e eu recebo com gratidão. Portanto, Patrícia, muito obrigada. Nós sempre estivemos muito bem conectadas. Então, eu agradeço a todos e agradeço você novamente. Mais uma vez, muito obrigada. E vamos manter o contato e, portanto, muito obrigada a todos.